Teólogo pode falar de ciência, de doença, de remédio? Isso é papel do teólogo ficar falando? E mais que isso, é papel do teólogo emitir opinião certeira sobre esse assunto? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso você já sabe, né? Se inscreva aqui nesse canal, deixe o seu like, o seu comentário. Quando você escreve aqui embaixo, você faz parte da produção de conteúdo desse pequeno espaço na internet. Você pode ajudar também outras pessoas que venham a buscar informação aqui nos comentários. Então, escreva, pode escrever que a sua escrita é bem-vinda. E o meu assunto era o seguinte: tem um monte de pastor, de teólogo, recomendando remédio, rejeitando remédio, falando de saúde pública, como se fosse autoridade no assunto. E isso é um problema. E tem um monte de teólogo, um monte de pastor, um monte de líder eclesiástico se omitindo no que diz respeito à saúde pública, às doenças, aos medicamentos. E isso também é um problema. Ah, Vitor, então por que eu estou assistindo esse vídeo aqui? Você está assistindo esse vídeo porque eu queria tentar conversar com você a respeito de uma proposta, uma tentativa de lidar com um pouco mais de racionalidade com esse tema que está assustando a gente há tanto tempo, que está nos atrapalhando há tanto tempo. E se por um lado o papel do cristão, que acaba sendo uma espécie de pequeno teólogo público, ou teólogo público sem adjetivo pequeno, do pastor e do teólogo de formação mesmo, ele é um papel de influência de alguma maneira. Então, falar de um assunto sobre o qual não se tem expertise, por não ser da área da saúde, pode ser extremamente perigoso. Deixar de falar e se omitir pode ser igualmente perigoso. Então, como que a gente faz isso? Cara, o teólogo, o pastor, pela influência que eles exercem sobre uma comunidade, sobre uma quantidade X de pessoas, eles deveriam se equipar daquilo que é consenso e alertar as pessoas com quem eles têm contato a respeito daquilo que pode ser teoria da conspiração. O teólogo e o pastor, eles têm um compromisso inicial que nem toda profissão tem. De saída, o teólogo e o pastor, eles deveriam estar, e se são competentes e de boa fé, eles de saída têm esse compromisso de estabelecimento da verdade em qualquer esfera que isso seja. Portanto, é sim papel do pastor alertar em relação a teorias da conspiração. É sim papel do teólogo alertar em relação a informações equivocadas que são disseminadas. Como que a gente faz isso? Com humildade, escutando quem é especialista na área e quem é especialista de fato. Na medida do possível, tentando escutar os melhores especialistas nessas áreas, os que lidam mais especificamente, mais diretamente com o assunto que está sendo tratado. E uma vez que a gente está escutando esses melhores especialistas na área, tentar identificar o que é consenso e repassar essas informações para as pessoas com quem nós temos algum tipo de influência. Seja uma influência comunitária para um líder pastoral de uma determinada igreja, seja influência digital, como é o meu caso, ou seja influência até em âmbito mais amplo, nacional, como é o caso de alguns acadêmicos, teólogos, que têm voz que chega a todo o Brasil e que são pessoas importantes e que falam, e isso alcança o Brasil inteiro quando falam a respeito de teologia e quando eventualmente falam de medicamento, de doença, de pandemia, etc., isso é escutado amplamente também.
Então, a minha tentativa é precisamente essa. A partir de agora, nesse vídeo, você vai escutar uma entrevista que eu fiz com um especialista em produção de medicamentos do Instituto de Química da Unicamp, Luiz Carlos Dias. Ele é professor titular do Instituto de Química da Unicamp, trabalha diretamente com a produção de medicamentos para o combate a doenças tropicais, o que significa que ele trabalha há muitos anos, há décadas, com a cloroquina, por exemplo, e ele faz parte da frente da Unicamp de combate à Covid-19, ou seja, a Universidade de Campinas tem um grupo de acadêmicos que tem trabalhado diretamente com a Covid-19 e o Luiz Carlos Dias é um desses acadêmicos. Nós o convidamos para conversar lá no Destaque ABC2, no canal Cristãos na Ciência, programa de divulgação científica no qual eu trabalho, que eu apresento. A entrevista na íntegra você confere lá, mas aqui agora eu vou colocar um trecho dele falando especificamente sobre a azitromicina, que é um medicamento que as pessoas têm relacionado ao combate à Covid-19, e o que ele me disse nessa entrevista tem sido pouquíssimo dito na mídia, tem sido pouquíssimo levado em consideração nas conversas do pessoal no WhatsApp ou nas redes sociais. Portanto, acho que é interessante a gente ouvir o que o doutor, professor Luiz Carlos Dias, da Unicamp, tem a dizer a respeito da azitromicina. Para saber sobre vacinas, cloroquina, ivermectina, o link está aqui na descrição. Você vai direto para a minha entrevista na íntegra lá no canal Cristãos da Ciência. Outra coisa, a azitromicina, que é um antibiótico, né? Há um receio muito grande, né? Entre a Organização Mundial da Saúde e a ONU, por exemplo, estabeleceram as 10 maiores ameaças à saúde mundial. Uma delas é o movimento anti-vacinas, tá? A outra, sabe qual é? A resistência antibacteriana. E a azitromicina, como é um antibiótico, pode levar, sim, seu uso indiscriminado, porque hoje ninguém compra um medicamento na farmácia sem uma receita, sendo antibiótico, tá? Exatamente para evitar isso, para evitar a questão de resistência. Bactérias adquirem resistência muito facilmente a antibióticos. E o uso indiscriminado da azitromicina no país inteiro aí pode levar a uma onda, sim, é uma das maiores preocupações da OMS, da ONU, né, das entidades médicas, a uma onda, por exemplo, de bactérias super resistentes a várias classes de antibióticos. Professor, só elucidando um pouquinho melhor essa última questão da azitromicina, porque essa eu acho que é uma pouco mencionada e que vale a pena a gente até falar um pouquinho mais a respeito disso. Me corrija se eu estiver errado no meu raciocínio, dentro do que eu entendi do que você trouxe. A ideia é que, na medida em que a gente usa os antibióticos, as bactérias que já estão por aí, elas se tornam resistentes a esses antibióticos. As novas cepas, as novas gerações de bactérias vão sendo selecionadas e ficam aquelas que são mais resistentes. Por isso, a gente já não usa mais tanto penicilina quanto a gente usa outros antibióticos mais modernos hoje. A preocupação do OMS seria o seguinte: o processo seletivo dessas bactérias é acelerado de uma maneira que a gente pode ficar sem antibiótico para as doenças bacterianas no futuro se continuar nesse ritmo, essa é a ideia. Exatamente, principalmente as doenças, né, que são tratadas com antibióticos da família, por exemplo, da azitromicina e relacionados, entendeu? Porque as bactérias, elas adquirem resistência muito rápida. Essa é uma das 10 maiores ameaças à saúde pública mundial, gente. Então é um risco. A azitromicina ser utilizada no combate à Covid, no ambiente hospitalar, ela é utilizada lá numa condição controlada por médicos lá na UTI, né, para tratar infecção lá dentro do hospital. Uma coisa é você usar lá num ambiente controlado, ambiente hospitalar, por médicos, pessoas que estão acompanhando o paciente ali. Agora, outra coisa é você usar de forma indiscriminada, isso sendo distribuído para a população brasileira em kits. Eu acredito que é uma atitude errada, equivocada, né? Porque você vai receitar um antibiótico para uma pessoa se ela não tem uma infecção bacteriana. Qual é a lógica disso? Entendeu? Você receita um antibiótico se a pessoa tem uma infecção bacteriana comprovada. Agora, os kits, eles estão sendo distribuídos
com o objetivo de um tratamento precoce para você evitar uma infecção. Bom, então não se usa antibiótico para isso, certo, gente? O nosso conceito de utilizar um antibiótico, de utilizar um medicamento, ele é totalmente equivocado. Você usa um medicamento para tratar uma doença ali, pré-existente, uma doença instalada no organismo, né? A vacina, ela tem um objetivo diferente. A vacina, você usa como efeito de prevenção, um efeito profilático, para você evitar aquela doença, ou para que, se você pegue aquela doença, que ela ocorra em você de uma forma mais branda, de uma forma mais leve. O medicamento, ele é utilizado não como forma preventiva. Esses medicamentos, eles não são vacinas. Então, o uso precoce, qual é o objetivo? Eles não têm efeito profilático, isso a ciência sabe, está mais do que comprovado, né? Agora, se você usa azitromicina e você não tem uma infecção bacteriana, qual é a lógica de você usar a azitromicina? Você vai usar, o seu organismo vai se acostumar com aquele medicamento, depois de alguns dias você vai eliminar do organismo, como elimina todos os medicamentos. Com exceção da cloroquina e da hidroxicloroquina, que ficam muitos dias. Elas têm o que a gente chama de tempo de meia-vida, é muito longo, aí, de dias, em torno de 30 dias ou um pouco mais. Significa que a cada 30 dias, se você ingeriu 1 grama de cloroquina, depois de 30 dias você ainda tem 500 miligramas no seu organismo. Depois de mais 30 dias você ainda tem 250 miligramas. Depois de mais 30 dias você ainda tem 125 miligramas. Ela fica acumulada, gente, no organismo. O risco para a saúde humana é enorme. Ou seja, tomar vários dias seguidos provoca um empilhamento dessa substância. Exatamente. Quanto mais, é por isso, mas ninguém sabe quantas pessoas estão tomando. Como é que você controla quantas pessoas estão tomando? As pessoas podem estar tomando muitos miligramas de cloroquina todos os dias. Toma de manhã, toma de tarde, toma à noite. Ninguém sabe quantos estão tomando. Ninguém tem esse controle. As pessoas não estão sendo, por exemplo, submetidas a eletrocardiogramas, que é o ideal, quando você toma cloroquina e hidroxicloroquina por muitos dias. Quem faz tratamento aí de lúpus com hidroxicloroquina sabe disso. Com alguma frequência tem que fazer eletrocardiograma para ver se está havendo alguma interferência nesse batimento cardíaco, nesse intervalo QT. Então, eu considero uma irresponsabilidade, um crime de saúde pública, porque como não há nenhuma eficácia comprovada e o risco é muito grande, e nós estamos vendo, basta você entrar na internet, entra nos portais de internet, noticiários aí, que você vai ver que os hospitais, as entidades médicas estão se manifestando contrárias ao uso do kit precoce. Que, infelizmente, gente, nós estamos desde março falando nisso. Eu estou querendo aqui defender a vida. E, para isso, eu quero defender que as vacinas, independente da nacionalidade e independente de quem traga para esse país as vacinas, elas são a nossa melhor ferramenta de saúde agora. Tá? Os riscos das vacinas são muito menores do que os benefícios. Agora, os riscos desse kit precoce, eles são muito maiores do que os benefícios, gente. E aí, você gostou do que você viu? Então deixa o seu like. Você pode também me ajudar lendo e ganhando conhecimento, mas lendo por meio dos livros que você adquire pelo meu link aqui na Amazon, aqui na descrição. Você que se interessa por fé e ciência, tem livros sobre o tema que você pode adquirir e eu recebo uma pequena comissão. O valor que você paga seria o mesmo comprando pelo meu link ou diretamente da Amazon. Então é uma maneira que você pode se ajudar e me ajudar também. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva neste canal e até a próxima.